E aí, pessoal, tudo em ordem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim. Estamos aqui dando continuidade à nossa aula sobre equação do primeiro grau, né? Na aula passada, nós vimos o conceito de equação do primeiro grau e o método de resolver uma equação do primeiro grau. Na aula de hoje, nós vamos trazer aqui uma equação aqui um pouco mais complexa, né? Envolvendo é, situações adversas que podem vir numa equação que a gente precisa saber resolver. Mas antes de começar a nossa aula, eu já peço que você deixe aí o seu joinha, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa força, porque o YouTube ele só recomenda o canal à medida que ele vai tendo visualizações e também curtidas. Então dá essa força aí para o canal, beleza? Então vamos começar a nossa aula. Então, o problema de hoje diz o seguinte: resolva a equação, e aí nós temos aqui, ó, essa bela equação aqui em cima, né? Com colchetes, parênteses, várias coisas aí para a gente resolver. Então, para a gente começar a resolver, pessoal, uma situação aqui como essa, nós precisamos resolver, claro, né? O que nós temos aqui dentro do colchete, e a princípio o parênteses. Temos que resolver aqui desse lado também, para depois ir fazendo o nosso passo a passo, tranquilo? Então vamos aí por partes. Esse x aqui, ó, tá multiplicando quando eu tenho um número ou uma letra junto de um parênteses, de um colchete, de uma chave, significa que ele está multiplicando. Então aqui eu tenho x vezes tudo que está aqui dentro do colchete. Então eu tenho que primeiro resolver o que está aqui dentro, para no final eu multiplicar pelo x. Eu poderia também já pegar o x e ir multiplicando do jeito que está aqui, mas ficaria um pouco mais complicado, você teria que ter um pouco mais de habilidade, principalmente por causa do jogo de sinais que você precisa fazer aqui dentro. Então é melhor ir fazendo aos poucos. Então o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Vou repetir o x aqui, vou repetir o colchete, certo? Esse 2x eu ainda não tenho como fazer nada, porque eu tenho que resolver esse parênteses, então eu vou repetir aqui, ó, 2x, e agora eu vou resolver essa parte, ó. Número, sinal, junto de parênteses, colchete ou chave, significa que aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Então aqui, ó, menos vezes mais, já que o 3 aqui é positivo, ó, menos vezes mais dá menos 3, menos vezes menos dá mais x, beleza? E fecho aqui o colchete. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte: quando você tem um sinal de menos multiplicando um parênteses, um colchete, que isso aqui poderia ter mais termos, basta você fazer o seguinte, ó. Se do lado de fora você tem um sinal de menos, basta você pegar cada elemento que estiver dentro do parênteses, por exemplo, e trocar o sinal. Você vai escrever ele fora do parênteses com o sinal trocado. Então eu poderia ter 10 termos aqui dentro desse parênteses. Para não ter que fazer o jogo de sinal um por um, se aqui fora tem o sinal de menos, basta eu repetir com o sinal trocado. Então o que está positivo sai negativo, o que está negativo sai positivo. Simples assim. Se do lado de fora tivermos um sinal de mais, um sinal de adição, então os elementos saem do jeito e com o sinal que eles tiverem. Beleza? Então só é lembrar dessa dica. Se do lado de fora tiver o sinal de menos, eu troco o sinal de quem está dentro. Se fora for um sinal de mais, eu conservo o sinal de quem estiver dentro do parênteses, do colchete ou das chaves. Beleza? Tranquilo. Vamos agora resolver isso aqui, ó. Eu tenho menos 3 junto de um parênteses, significa que ele está multiplicando. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Menos 3 vezes x ao quadrado vai dar menos 3x ao quadrado, menos 3 agora vezes menos 1. Então, ó, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 1 dá 3. Quando eu tenho um número aqui, ou qualquer valor, fora de um parênteses de colchetes ou chaves,
nós temos que multiplicar quem está fora por todos os elementos, todos os termos que estiverem dentro. Beleza, pessoal? Então, o menos 3 multiplicou o x ao quadrado e o menos 3 multiplicou o menos 1. Tranquilo? E tudo isso aqui vai ser igual a zero. Vamos resolver. Observe que aqui dentro desses colchetes aqui, ó, eu tenho 2x e eu tenho x. Eu posso e devo juntar isso aqui. Então, o próximo passo vai ser, ó, x, abre aqui novamente, ó, 2x mais x dá 3x, menos 3, fecha o colchete. Aqui, ó, eu não posso somar nem subtrair, porque o termo, esse termo daqui é diferente desse. Então, eu não posso nem somar, nem subtrair termos diferentes. Eu só posso somar e subtrair termos iguais. Então, eu vou repetir, ó, menos 3x ao quadrado mais 3 igual a 0. Agora eu vou resolver essa parte daqui. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, nós vamos fazer aqui com x. Esse x precisa multiplicar tudo que está dentro dos colchetes para a gente eliminar os colchetes. Então, ó, x vezes 3x vai dar 3x ao quadrado. Professor, como é que x vezes 3x dá 3x ao quadrado? Bom, você precisa lembrar aí das propriedades da potência, né? Nós temos vídeo aqui no canal mostrando como é que você resolve e como é que você utiliza algumas propriedades de potência. Uma dessas propriedades é que multiplicação de potências de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, por exemplo, se eu tiver uma potência aqui, ó, multiplicando potências de bases iguais, você basta repetir a base e somar os expoentes. Então, 3 mais 2, 5. Então, 2 à terceira vezes 2 ao quadrado, ou 2 à segunda, dá 2 elevado à quinta. Então, quando você multiplica aqui, ó, lembre que na frente do x tem o coeficiente 1. Então, 1 vezes 3 dá 3. E x vezes x, ó, x vezes x é uma multiplicação de potência de bases iguais. Então, x vezes x, eu repito a base e eu somo os expoentes. O expoente aqui é 1, o expoente aqui é 1. 1 mais 1, 2. Então, x vezes x dá x ao quadrado. Então, x vezes 3x, 3x ao quadrado. Tranquilo? Mas dá uma olhadinha lá no vídeo que você vai ter todas as propriedades da potência, com vários exemplos e tudo explicado detalhadamente. Então, vamos continuar. Vou repetir aqui, ó. Mais por menos dá menos. X vezes 3 dá 3x. Professor, mas não poderia botar x3? Até poderia, mas fica até estranho, né? Eu botar o 3 depois da letra. Embora que eles continuariam multiplicando, continuariam dizendo a mesma coisa, mas a gente sabe que o usual é colocar o número sempre antes da letra. Então, x vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes x, então 3x. Beleza? Resolvi aqui os colchetes, vou repetir o que eu tenho aqui, ó. Menos 3x ao quadrado mais 3 igual a 0. Bom, agora eu já vou chegar para o final da minha equação, né? Então, observe que eu tenho, ó, termos semelhantes aqui, ó, que eu posso resolver. Então, ó, 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado, isso aqui vai dar 0. Então, esse termo foi eliminado. Eu sobrei com menos 3x mais 3 igual a 0. Beleza? Aí, o que é que eu faço agora? Aquilo que a gente já viu na aula anterior. Eu tenho que deixar o termo que tem x de um lado, o número que está sozinho, que a gente chama de termo independente, do outro, né? Isso aqui é como se fosse uma balança, a gente viu na aula anterior. Então, eu vou ficar aqui com menos 3x igual, esse 3 aqui, ó, ele vai passar para o outro lado. Como ele está positivo e ele vai passar para o outro lado, eu tenho que inverter a operação. Então, como ele aqui está somando, ele passa para lá, subtraindo, então ele passa negativo. Tranquilo?
Agora, para eu encontrar o valor de x, eu tenho que passar esse menos 3. Então, ó, x igual a menos 3. Esse menos 3 aqui, ó, ele está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual, na divisão, lembre que eu tenho que fazer o jogo de sinais da mesma forma que eu faço na multiplicação. Então, ó, menos dividido por menos dá mais, não precisa colocar. E 3 dividido por 3 dá 1. Chegamos aqui no resultado da nossa equação para x igual a 1. Então, a solução, né, da nossa equação é o x igual a 1. Solução é 1. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Deixa um comentário também do que você achou da aula, beleza? Na próxima aula, como eu tinha prometido para vocês, nós vamos trazer alguns problemas matemáticos que são resolvidos por meio de uma equação do primeiro grau. Na aula passada, nessa aula de hoje, a gente aprendeu apenas o método de resolução, né? Fazer conta, mas nós vamos aprender também como interpretar um problema matemático, transformar na linguagem matemática e aí sim a gente resolver. Então, todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal. Então não deixe de acompanhar as nossas aulas, beleza? Valeu, até a próxima. Fiquem com Deus.